Vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos e vamos hoje continuar estudando alguns aspectos referentes àquela questãozinha, o que é a ditadura militar no Brasil. Esse período que durou aí 21 anos da nossa história, né, efetivamente, de abril de 1964 até também março de 1985, não é? Às vezes você até me escutou falar que terminou em 84. Porque eu digo isso porque em 84 já teve a eleição para o próximo presidente, né? Então, ou seja, se já teve a eleição, quer dizer que o regime militar já estava no final, só faltava cumprir o mandato do presidente, ainda militar, né, que encerraria em março do ano seguinte, entendeu? Então, essa aqui é um pouco a situação que nós queremos ver aqui hoje. Eu queria que, se vocês também fossem, assim, buscar um processo de treinamento para a gente fazer uma forma de registro aí das informações no seu caderno, entendeu? Então, olha a pergunta que nós vamos responder, tentar responder. O que é ditadura militar no Brasil, né? Então, olha só, eu tenho uma frase aqui, olha, a ditadura militar é um regime político governado por membros das Forças Armadas. Meninos, como é que você escreveria isso aqui? Pode mudar as palavras, é claro, né? De modo que você, em 4 palavras ou menos, você diria essa informação aqui. Polícia no comando. Ou Pois é, exército então, no comando. vamos colocar aqui então o ciclo. O exército. Eu ia falar militares no comando, mas ia ficar muito igual com o da Maria Luísa. Não tem problema, então, ó. Regime conservador no Brasil? Regime conservador no Brasil. O que tá bem por aqui, né? Só que aí faltou a palavra ainda ditadura, porque você está definindo, mas suponha que você teria lá como título, né? E aí o resto agora você está economizando, só colocando palavras. De modo que, quando você olha, você já vai saber. Por exemplo, essa frase aqui, o exército no comando, no comando. Você pode tirar esse o, entendeu? Porque você tem que economizar palavras. Exército comando. Exército comandando, por exemplo. Dá para entender, meninos? Aqui, militares no poder, militares no comando. Militares comandando. Aí você está economizando palavras, mas de modo que, é claro que você está olhando isso aqui dentro de um contexto do que você está estudando. De modo que você vai observar aquilo ali e vai saber do que se trata, entendeu? Regime conservador no Brasil. Né? Então, poderia mudar essa ordem. Por exemplo, colocar aqui Brasil, Brasil governado regime conservador, né? Ou governo do Brasil conservador. Seriam formas. Deu para entender essa técnica? Você vai lendo, lê muito, mas escreve pouco, palavras-chave, de modo que essas palavras-chave vão te ajudar a relembrar do que você estudou e não tem que ler o parágrafo ou ler a página inteira do livro, alguma coisa nesse sentido aí. Certo? Então, continuando com essa informação que nós estamos tendo aqui, né, verificando essa situação, quando é que durou a ditadura? Entre 1964 a 1985, certo? Esse regime que os membros das Forças Armadas centralizam a política e a administração do Estado. Ok? Então, quando nós estamos pensando aqui, nós estamos pensando em Estado Nacional, certo? É o Brasil, de modo geral, para ser pensado aqui. Olha só, nós temos 2 chefias. Uma chefia, que é a chefia de Estado, e outra chefia é a chefia de governo, certo? Eu vou anotar aqui no meu quadrinho aqui. Então, pensa bem, eu tenho um chefe de Estado, o Estado letra maiúscula, tá vendo? O que o chefe de Estado comanda? Questões políticas e culturais do país.
Você anotou essa informação, Vinícius? Eu estou pedindo, eu quero que vocês tenham nota, tá? É importante ir anotando essas informações que a gente está colocando aqui, que eu estou querendo fazer uma dinâmica diferente. Sabe por quê, Vinícius? Eu estou aqui com um monte de aluno presencial e a gente fala alguma coisa que para mim é simples e que na aula online a gente fala e passa para frente, para eles é muito complicado e tem menino que não está perguntando as coisas aí na aula online e aí fica por isso mesmo. E é importante a gente não deixar nada passar. O outro é o chefe de governo. Então, ele administra as coisas e os negócios Professor Caio, do Estado. desculpa, demora para entrar. Tudo bem. Então, por exemplo... Professor, Ah, esse chefe de governo pode ser considerado, exemplo, um presidente, um prefeito ou não? sim e não. A questão é o seguinte. No regime presidencialista, como nós temos, o mesmo sujeito, o presidente, ele assume as duas chefias. Certo, Maria Luísa? O presidente do Brasil, por exemplo, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Na Inglaterra, nós temos a rainha, é chefe de Estado, e o primeiro-ministro é chefe de governo. Aí lá você tem duas pessoas. Entendeu? Acho que Sim, está meio senhor. travado o seu aí, mas enfim. Agora, seguindo a questão aqui. O chefe de governo, ele não governa sozinho, mesmo na monarquia. O chefe de governo não governa sozinho, mesmo na monarquia. Ele tem que governar junto com o legislativo e com o judiciário. Certo? Vamos trazer um exemplo aqui. Eu estou contando essa história aqui para dar o exemplo, para depois voltar lá no regime militar. No ano passado, foi então pago pelo Brasil auxílio emergencial. Vocês lembram disso, né? E voltou agora. Mas para pagar o auxílio emergencial, foi só preciso o Bolsonaro. Eu quero pagar auxílio emergencial, vou pagar. Foi só isso? Ele decidiu e pagou? Quem sabe do procedimento? O que precisou Eu acontecer? acho que é muitas pessoas decidindo, né? Pois é, mas aí, burocraticamente, foi um programa feito pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Então, ou seja, o Paulo Guedes e todos os ministros, eles fazem parte do executivo, certo? Que aqui é governo, não escrevi o nome, né? O governo é executivo. Um pouquinho, governo, não, governo, vamos pôr executivo mesmo. O executivo vamos pôr presidente e ministros. É o executivo. O que é o legislativo? Vereadores. Mas nós estamos falando do federal, então são os deputados federais. Judiciário é os juízes mesmo, né, do jeito que está aí. O STF, no caso. Então, veja bem. O ministro fez o programa, fez lá a lei, mandou para o legislativo aprovou. Depois de aprovado, então, aí o presidente sancionou a lei. Tá claro? Que eu acho interessante as Sim. manifestações de vocês para me ajudar a saber onde a gente pode ir. E o judiciário, o que faz nessa história? Juiz seria? Ele vigia. Se por acaso o legislativo fizer uma coisa errada, eles vão atrás. Se o presidente fizer uma coisa errada, eles vão atrás, para fazer cumprir a lei. Teve que mandar essa lei lá porque não existia lei no Brasil que pudesse pagar auxílio emergencial. Então foi criada essa nova lei para essa finalidade. E lembra, ela teve data para começar e data para terminar. Terminou. Ficou esses 6 meses desse ano sem. Eu acho que o mês passado retomou. Né? Aí alterou o valor, uma série de coisas lá nessa situação. E esses juízes, viu, Maria Luísa, eles estão atrás até de pessoas entre nós aqui que por acaso recebeu auxílio emergencial sem poder receber. Pessoas que não estavam no perfil, então estão sendo encontradas e estão sendo obrigadas a devolver o dinheiro para o Estado, né? Porque não podia ter dessa forma. Bom, então, aqui no Brasil... Sim. Mas assim, professor,
igual você estava falando, né? Até na monarquia tem um certo governo, não pode fazer tudo sozinho, né? Assim, eu quero fazer e pronto, né? Até na monarquia tem um certo tipo de, né? De divisão, De, divisão do poder. Aham. de divisão, mas assim, essa monarquia não seria. Não colocaria alguma pessoa da confiança deles mesmo poder fazer isso, não, porque na maioria das vezes a monarquia sempre fazia o que eles queriam, né? Então, assim, eu fiquei pensando se eles não punham alguém de confiança deles para poder fazer essa divisão de poder, né? Porque Certo. Então, ô Enzo, a questão é a seguinte: a monarquia absolutista, ela não tem divisão de poder nenhum. É na mão do rei e pronto, ele faz e desfaz o que ele quiser. Agora, a monarquia constitucional é aquela que na Constituição do país tem a divisão do poder e lá está dizendo até que ponto vai o rei, até que ponto vai o parlamento. Entendeu? Então, no caso lá da Inglaterra atualmente, que é a constitucional parlamentar, quem vai ser o primeiro-ministro? É alguém entre os deputados. E quem são os deputados? Aqueles que o povo escolheu. Então não é necessariamente de confiança só da rainha. É um dos deputados que foram eleitos pelo povo. E aí ele tem um mandato enquanto a rainha quiser que ele manda. Né? Enquanto funciona a questão lá. Se ele não cometeu nenhum crime, se ele não renunciou, é enquanto ela quiser. Não sei se é isso que você comentou de fato, né? Mas só tentando explicar dessa forma. Porque atualmente nós ainda foi temos monarquias absolutistas no mundo. E essas não têm divisão do poder de jeito nenhum. Mas a monarquia que o Brasil foi quando Dom Pedro I assumiu, aí ela foi uma monarquia constitucional que tinha participação dos deputados, né, do parlamento, que era representantes do povo. Mas agora, outro ponto, viu, Enzo? Que povo é esse? Que povo que participa? São o povo que são aqueles homens de negócio. Então nunca pensa, viu, Isis? Não se iluda pensar que o povão todo votava igual, você vai poder votar o ano que vem, por exemplo. Entendeu? Não é o povão. Para ser povo naquele momento, era o povo que tinha dinheiro, o povo que fazia parte das, das camadas mesmo. Certo? Então, agora, voltando a essa questão dessa divisão do Sim, poder. Sim? Bem, né? Então, sim. voltando aí, essa divisão do poder que tem aqui, por exemplo, hoje, tinha também no período da ditadura, mas por acaso, certo? Por acaso, o que, que os presidentes faziam, os militares faziam? Centralizavam politicamente e administrativamente o poder do Estado. Eles faziam e desfaziam conforme eles bem entendessem. Então, eles faziam as leis, e leis essas que eram eles mesmos que definiam, e não necessariamente passava pelo Congresso. Tanto que, você já ouviu aquela expressão de que nós tivemos ditadura aqui no Brasil foi porque o povo quis? Já ouviu falar isso? Isso Não. tem, mas isso tem todo sentido. Porque, na verdade, como que foi o processo histórico aqui que nós tivemos, gente? Veja bem, nós tivemos, vou fazer uma historinha aqui. Antes da historinha, nunca se esqueça, qual que era o problema do Brasil que precisava que a ditadura resolvesse? Nós estamos falando na aula passada e É a Comunismo. implementação do comunismo aqui no Brasil. justamente. Então nós estávamos numa fase anticomunista. Comunista. Anticomunismo. Beleza. Vamos colocar alguns fatos aqui. 1960. 1960. Eleição de Jânio Quadros. Certo? Naquela época, assumia a presidência em março. Certo? O presidente começava a governar a partir do mês de março. No governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi em 1994, 95, que aí começou a assumir no dia 1º de janeiro e até agora, né? Então, em março de 1960, o Jânio Quadros assume a presidência. Vocês estão anotando, é por isso que eu estou demorando um pouco mais aqui. Em agosto
de 1960, Jânio Quadros renuncia, certo? E aí, de 61, tá? Março de 61 até agosto de 61. Então, de 1961 até 1964, João Goulart, ele tinha um apelido de Jango. O Jango é presidente do Brasil. Presidente do Brasil. Essa é um pouco da historinha. João Goulart, ele era o vice-presidente e se tornou presidente do Brasil. Então, o que aconteceu? Os comunistas estavam chegando por aí, né? E os comunistas estavam com medo de que tivesse aqui no Brasil uma revolução como teve a revolução em Cuba, uma revolução socialista. Tinham medo. Agora vamos voltar para aquele texto lá rapidinho, para vocês verem uma coisa aqui. Quem é que participou do processo da ditadura no Brasil? Participação de setores importantes. Quem? Empresários brasileiros, principalmente os que são ligados aos grandes bancos e aos que são ligados a federações industriais. Tá vendo? Quem são os setores importantes? Nós estamos falando aqui que estavam... Esse sujeito aqui, eles estavam do lado dos reaças ou dos comunas? Empresários? O senhor fala os empresários, os reaças? Empresários, banqueiros e membros da Federação da Indústria. Reaça ou comuna? Acha não, Isis, acha não. Professor, eu tenho certeza que são os reaças, sabe? São os reacionários, são os homens de negócio, os homens do capital. E esses homens do capital, eles são desesperadamente contrários. Eles morrem contra os comunistas, certo? Então, o que aconteceu? Porque o comunismo, tudo que era do povo comunismo, tudo que era do povo comunismo era do povo do comunismo era dividido, né? Não era já no capitalismo, se eu não estiver enganado, era tudo poder tudo concentrado na mão de uma pessoa só, né? Se existisse o comunismo, né? A questão é essa, Enzo. Se tivesse o comunismo, não teria propriedade privada. Entendeu? Esse que é o ponto principal para começar a conversa, né? Então, esses membros aí perceberam que o João Goulart não ia dar conta de frear o comunismo no Brasil. Então, estava perigoso a situação. E, inclusive, quando o João Goulart foi demitido do cargo de presidente, ele estava lá na China. Ele foi fazer uma visita no governo chinês. E aí os empresários falaram, ô deputado, vocês não estão fazendo nada? O Brasil está virando comunista. Olha, o presidente está lá na China, trazendo o comunismo para o Brasil. Faça alguma coisa. Professor. Sim. Antes não tinha impeachment, não? Tinha, com certeza, mas o presidente não tinha cometido nenhum crime. Ele só tinha ido na China. E outra, estava tendo o quê? Movimentos comunistas. Não tinha o comunismo no Brasil, entendeu? Tinham partidos e organizações sociais aí de pessoas que estavam debatendo e querendo, de alguma forma, criar um partido, de fato. Ah, tá. Tem uma coisa, viu? Foi bom você me lembrar aí. Não servia fazer uma outra eleição. Sabe por quê, Maria Luísa? Porque vai que faz essa eleição e, por acaso, é eleito os comunistas. Aí estamos lascados, porque aí o comunista vai assumir a presidência sendo querido pelo povo. Aí não tinha, aí de novo, aí com certeza, Luiz, aí não teria impeachment mesmo, porque o povo que pediu, o povo que votou. Então, para tomar, foi 2 golpes, sabe? O primeiro golpe, depois o presidente, né, de uma forma arbitrária, e chamou as Forças Armadas para assumir a presidência. Então, daí, por o tempo que as Forças Armadas fosse presidente do Brasil, não teria eleição para presidente.
Entendeu? Porque aí as próprias Forças Armadas iam fazer esse processo. Certo? Tá claro aí? Então, vamos colocar datas aqui nessa conversa aqui. Então, no dia 31 de março de 1964, os deputados retiram... Na verdade, isso foi um impeachment, né? Só que não está denominado impeachment, porque o impeachment ele é fruto de um julgamento, sabe? De todo um procedimento que o presidente se defende, toda aquela questão lá. Mas ele foi, de fato, retiram Jango da presidência. E aí, o nosso regime fica um regime militar, né? Então, 1º de abril de 1964, as Forças Armadas assumem o governo brasileiro, o poder no Brasil. Beleza? Quanto a essas datas aqui? Agora eu quero mostrar aqui uma galeria de presidentes e para a gente anotar o nome desses moços, né? Dessas pessoas que foram os presidentes durante aquele tempo. Nós vamos perceber que, por exemplo, teve um tempo que o Mazzilli foi presidente, Ranieri Mazzilli. Na verdade, viu, Maria Luísa e seus colegas aí, ficou só 15 dias, porque foi o tempo que foi preciso para as Forças Armadas decidissem quem seria o primeiro presidente deles, entendeu? Então, Mazzilli, na verdade, ele era o presidente da Câmara. E quando, por acaso, nós temos aí o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele vai ser impedido. Aí tem o Mourão, o general Mourão, que é o vice. Se por acaso ele for impedido, quem é o terceiro da fila? O presidente da Câmara dos Deputados. Se por acaso ele for impedido, o próximo da fila é o presidente do Senado. Hã? Falei o Exército, mas presidente do Senado. Não, o Exército é só se for um estado de exceção. Entendeu? Aí, respondendo a questão da Luísa mais uma vez aí. O Brasil, conforme o entendimento dos empresários, de alguns deputados, estava tão bagunçado, que não dava para fazer um procedimento legal. Tinha que ter uma intervenção externa no estado de exceção. Aí o Exército só assume quando, por acaso, não tiver outro jeito, que não resolveria democraticamente. Por isso que eles assumiram. Tá claro isso? Que é uma questão mais de ideologia do que de fatos reais, entendeu? Aí, eu falei até o quarto, né? Primeiro, o presidente, segundo, o vice, o terceiro é o presidente da Câmara dos Deputados, o quarto é o presidente do Senado e o quinto é o presidente do STF. Se até o quinto está bagunçado, não tem outro, aí sim, é convocar outras eleições para o país, né? Mas isso eu acho que nunca aconteceu na história do país, né? Esgotar todas as possibilidades. Então, tem 5 pessoas que podem ser presidentes agora ao mesmo tempo. Morreu um ou foi impedido, já assume o outro no próximo dia. Então, Forças Armadas assumem o poder no Brasil. Certo? Agora vamos para a galeria de presidentes. O primeiro foi o Mazzilli, mas ele não foi um militar, então ficou só para tapar buraco, né? Os 15 dias ali, até chegar o primeiro presidente da República do Brasil, militar. Deixa eu colocar aqui, presidente. Vamos colocar até a fotinha deles, né? Para vocês verem de forma um pouco mais clara. Deixa eu achar essa aqui, é mais bonitinho. Então, 1964, começou aqui, ó. Então, isso para vocês, olha, esse moço aqui é o presidente do Brasil, Ranieri Mazzilli, que ficou apenas 15 dias. Mas não vamos começar com ele, não, tá? Vamos começar com o Castelo Branco. Esse moço aqui. Presidente do Brasil de 64 até 67. O nome dele completo. Humberto de Alencar Castelo Branco. Anotou? 64 até 67. O nome do presidente é João Pedro? Quem é o presidente do Brasil de 64 até 67? Militar. Humberto de Alencar Castelo Branco. Certo. Logo depois do Castelo... Anotaram, gente? Que alguém falta anotar alguma coisa aí? Posso passar para o próximo? Um minuto. Peraí. Tá.
Então, vamos para o próximo? O próximo é o nosso querido Marechal Arthur da Costa e Silva. Marechal Arthur da Costa e Silva. O governo dele foi de 67 até 69, 1967 até 1969. Ué, professor, ele só ficou 2 anos, então, no governo, né? O outro ficou só 3, né? E foi isso mesmo. Eu estou um pouco pensando, lembrando aqui, mas parece que esses dois morreram enquanto presidente. Ou pelo menos esse segundo eu tenho certeza. Ele morreu, ele era presidente, tanto que teve que ter o Pedro Aleixo, ele assumiu, que era presidente da Câmara nesse mandato, né? E teve uma junta, foram 3 presidentes, né? 3 pessoas para assumir a presidência, por um período curto, até chegar o próximo, que foi o Médici. Professor, por que nessa época a maioria, assim, o senhor conta a história de muitos presidentes que ou morriam no poder ou sofriam alguma coisa que tinha que sair? Por quê? Por causa que eles não queriam que houvesse a revolução comunista ou não tem nada a ver? Não, sim. No caso, todos esses presidentes aqui da ditadura foi para que não houvesse revolução comunista. E nós vamos ter a próxima aula sobre isso, né? Então, todo mundo que dava qualquer traço de comunismo, ele ia ser preso, ia ser combatido e mais, ser tratado como terrorista, né? Criminoso. Qualquer comunista é terrorista. Nesse contexto, é muito bem claro essa ideia aí, que foi posta, certo? Mas para ser presidente, Ana Luísa, já tem que ser um pouco velho, né? Tem uma idade mínima de 35 anos de idade. Então, ou seja, significa que não pode ser qualquer jovenzinho para assumir a presidência. E o que mais eu não sei. E outra, porque é um cargo tão único, né? Então é uma seleção muito bem feita, né? Muita gente é selecionada até chegar aquele que pode ali assumir. Professor, Sim. depois o senhor volta só para me olhar a data da passada lá rapidão. É do Castelo Branco? Isso. Olha lá. 64 até 67. Agora, olha, o Costa e Silva, 67 até 69. Ainda falta 3, meninos. Vamos anotar rapidinho, tá? O próximo aqui, então, que eu falei para vocês, foi o Pedro Aleixo, mas não vamos anotar o nome dele. Teve a Junta Provisória em 69, que é o Aurélio Lira, Márcio Mello e Augusto Rademacher. Não vamos anotar. E vamos anotar o próximo, que foi em 69 até 74. Agora, olha o nome bonito do rapaz. Emílio Garrastazu Médici. Ou você escreva só Presidente Médici. Médici, o nome do rapaz. Professor? Sim? Esses presidentes é do Brasil, mas tem nome meio de pessoa de outro país, né? Justamente. As elites brasileiras, ô Enzo, as elites brasileiras são muitos nomes de pessoas estrangeiras aí, ou europeias que estão por aqui. E sempre foram ricaças, né? Sempre foi elite, né? Nesse sentido aí. Mas tem os Fleury. Aqui no Brasil nós também temos alguns nomes assim, bem nomes de turma estrangeira. Anotaram o Médici, gente? O próximo também é alemão. É o Geisel, viu, o Enzo? Ernesto Geisel. Escreve Geisel, que foi de 74 até 79. Foi nessa época que começou a ter carro a álcool aqui no Brasil. Inventaram o motor do carro, né, que funciona com álcool. E terminado de anotar o nome do Geisel, vocês vão anotar o nome do último de hoje, que é o João Figueiredo. João Figueiredo foi de 79 até o final da ditadura, em 1985. Ele foi o que mais durou aí, né, professor? Os últimos foi com foi 6 anos, né? O anterior foi 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? Isso mesmo. E o Figueiredo saiu quando quem foi eleito o Tancredo Neves. Lembra? Só que o Tancredo Neves, olha aqui a foto do Tancredo Neves, não foi presidente,
né? Porque ele estava doente quando ele ia assumir, e o Sarney foi presidente. Agora já não é mais ditadura, já é o outro período que a gente vai estudar. Beleza? Esse daí também pode anotar, professor? Não precisa. Para no Figueiredo. Tá. Né? Termina no Figueiredo, termina em 1985. Então, meninos, está no nosso prazo aí. Finalizamos o que queríamos para hoje. Agora tem alguns... Sim. E esses presidentes aí anteriores, eles eram socialistas ou capitalistas? Ô Luísa, nós nunca tivemos presidente socialista no país. Entendeu? Então não existe a possibilidade de... O Lula não era socialista? Nunca foi. Nunca foi, nem a Dilma. Entendeu? Porque para ser... Não tem como. A estrutura de governo, a forma que nós temos na economia do país, não tem condição de ser socialista. Mas apesar de que você escuta nas falas deles, no discurso deles, algum discurso socialista comunista. Mas é no máximo em defesa do trabalhador, no máximo. Mas nunca em tirar a coisa do rico e dar para o pobre. Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, quer dizer, é história, né? Estou falando do passado. Mas eles defendem a ideia do socialismo, né? Olha, nos discursos, sim. Mas não tem possibilidade legal na prática, né? O problema é esse. Mas sim, eles diriam para a gente, e eu conheço essas duas pessoas que você falou aí, né? Diriam para a gente que seria muito melhor se o mundo fosse socialista do que fosse capitalista. Essa que é a questão. Essa é uma questão, sim. Professor? Pois não? Muitos presidentes usa esse tipo de coisa para se proteger a si mesmo ou proteger algum rico, né? Alguma coisa assim, porque é muito raro hoje em dia você ver algum presidente que tira do rico para dar pro pobre, né? Não, Enzo, é mais do que isso, Enzo. Não tem possibilidade. Não tem como, no Estado Democrático de Direito, que nós temos no mundo inteiro praticamente, não tem como confiscar uma coisa sua para dar para outra pessoa. Mas tem como eu falar, Enzo, você podia dar um pouco aí, dividir sua terra aí com as pessoas aí, e nós vamos pagar para você, porque a sua terra é uma terra interessante para dividir. A terra da Maria Luísa não dá, a terra da Maria Luísa é muito ruim, tem pedra lá. Agora a sua terra está parada, e você podia dividir essa terra. Mas aí não é um socialismo, porque é uma compra. O governo, para fazer ação social, vai distribuir essa terra para as pessoas que não têm, mas vai pagar para você alqueire por alqueire da terra. Entendeu? Aí é o MST, o Movimento Sem Terra, etc. É um comércio. Tem fazendeiro que perdeu a sua terra para o MST, para o Sem Terras, e fica chorando, mas ele recebeu o valor que seria vendido para qualquer pessoa. Entendeu? Ele não tomou prejuízo nenhum. Isso não existe. E outra, a terra está parada, com certeza, porque senão não teria como entrar nas regras da compra da terra feita pelo governo na reforma agrária. É esses pontos que às vezes as pessoas falam e mentem também, né? Falam, eu tomei prejuízo, o governo não me pagou, o governo pagou muito barato. Às vezes paga até mais caro para resolver juridicamente a questão. Entendeu? Então, o confisco, teve uma vez no Brasil confisco, um presidente pegou o dinheiro na poupança do povo todo e ele sofreu impeachment. Né? Mas não foi para fazer socialismo, ele só pegou o dinheiro mesmo para pagar a dívida do governo, né? Que era o Fernando Collor de Mello. E, enfim, não sei o que vocês estão pensando sobre isso, né? Mas a história que nós estamos estudando é da ditadura ainda, né? Então, vamos por partes, né? E aí, na aula que vem, nós vamos ver a parte da caça aos comunas. A situação que ocorreu no Brasil de busca, apreensão e dos comunistas que aqui tinham. Ou daqueles que eram acusados de comunismo, né? Sim. Tudo bem? Mais alguma coisa? Tchau, professor. Boa tarde. Boa Então, noite, boa tarde. né? Tchau, professor. Boa tarde. Até a próxima aula. Eu tenho que correr para o UFG de Goiânia, que eu tenho que ter minha aula agora. Vixe, professor. Tá atrasado, viu? Não, mas dá. É um clique aqui, eu vou, João Pedro. Ah, mas é corrida demais, né? É chamada. Eu coloquei no grupo aí a hora que começou a aula, tá? Tá bom. Agorinha. Começou a aula, eu coloquei lá. Tchau, professor.
Tchau.